Olá, meu amigo e minha amiga, paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, na honra e glória de Deus, para ler mais um versículo da Bíblia, compartilhar com os irmãos mais uma passagem da Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender um pouco mais hoje, nessa noite maravilhosa que o Senhor nos deu e permitiu estarmos aqui respirando. Quantos queriam esta oportunidade, mas o Senhor nos preservou para que pudéssemos estar aqui agora. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, aquele que criou o céu e a terra, aquele que nesse momento está aqui conosco, pois a palavra disse que onde estivesse dois ou mais, lá Jesus estaria em espírito, e nisso nós acreditamos, porque Deus não é filho de homem para que minta. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez. Esse é o seu canal, Ronaldo Lemos 42, e esse é o seu momento com Cristo. Você pode aproveitar agora, se inscrever, ative o sininho e ative as notificações, deixando aí seu like para que nós possamos ter mais aí possibilidade de alcançar mais pessoas. Esse vídeo, né? Somos apenas um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Através do simples versículo, alguém pode ser aí tocado e possa se render aos pés de Jesus, se humilhar e reconhecer como seu único, eterno, suficiente Salvador. Eu convido você a abrir sua Bíblia, querido. Vamos hoje passear pelos mandamentos do Senhor. Falar aqui sobre um pouco a respeito do primeiro e segundo mandamento da lei de Deus. A gente lê a Bíblia sempre, participa de cultos, sempre com leituras, pregações calorosas, e algumas vezes fica esquecido o estatuto de Deus. É claro que todas as pregações têm o único objetivo de fazer aí o clamor pelas almas e mostrar o destino do homem sem Deus. Mas aqui nós vamos ler o primeiro e segundo mandamento de Deus, que está registrado aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até 1000 gerações, Deus faz misericórdia e faz justiça na vida daquele que o ama e guarda os seus estatutos, a saber, os seus mandamentos. Mas afinal de contas, por que o Senhor Deus se preocupa tanto em relação a preservar a sua soberania e ter somente Ele como Deus? Porque não há outro igual a Ele. Ele é único, Ele é santíssimo, Ele que criou todas as coisas. Criou homens e mulheres, criou toda raça de seres vivos. Portanto, não tem como ter outro Deus. E quando Deus fala sobre que Ele é zeloso, e não farás para nós imagens de alguma semelhança de seres na terra, no céu e debaixo da terra, Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que, por exemplo, no século IV, no século VI e VII, depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, começou aí a difusão e a fabricação por artífices de imagens e esculturas. Consequentemente, culto a essas imagens. Mas isso é desde os primórdios, né? Nós vimos aí a história de Jeremias, Isaías, de Ezequiel, onde a idolatria do povo, dos postes ídolos, dos deuses, de Baal, Astarote, entre outros, eles eram notórios, e muitas foram as pessoas que foram punidas por causa da idolatria. O Senhor Deus, através do Senhor Jesus, seu Filho, fala que nós não podemos colocar nem mesmo a nossa mãe ou nosso pai diante de Jesus em primeiro lugar, porque assim não teremos parte com Ele. Logo, o mesmo Deus institui como mandamento honrar o teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os dias na terra, os dias que o Senhor teu Deus te dá. Existe contradição entre essas duas frases? Não, lógico que não. Quando Deus, através do Senhor Jesus, nos diz que nós não podemos colocar, aquele que colocar o seu pai e sua mãe
qualquer coisa diante de mim não terá parte comigo, o Senhor Jesus dizendo, é o mesmo Deus que diz que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe para que seja prolongado os dias da terra, os dias que o Senhor meu Deus me dá. Como podemos diferenciar tais frases? Acontece que eu não posso colocar nenhum ser vivente, como diz o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que eu não posso fazer para mim imagens, porque Ele é um Deus zeloso e não terei outro Deus além dele, porque foi Ele que me tirou da casa da servidão, representado hoje como a casa do pecado, nos resgatou do lamaçal do pecado para a salvação, para a vida em Jesus. Já no mandamento, quando Deus diz que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, eu tenho que cuidar, tratar bem do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que honrar porque assim Deus deixou instituído a família como um mecanismo sagrado criado por Deus, homem, mulher, macho e fêmea. Todavia, isso tem sido extraviado e se perdido, essa tradição, mas essa é uma instituição de Deus. E Deus, dessa forma, Ele me diz que eu tenho que ser fiel a Ele em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar nos sentidos, mas eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Quando eu deixarei de colocar Deus em primeiro lugar? Quando um pai e uma mãe diz que eu não posso ser um cristão, que eu não posso ler a Bíblia, que não é para mim fazer mais essas práticas de ir para a igreja, de comungar com os irmãos, de louvar a Deus, e os pais suponhamos que não estejam no aprisco de Deus, no caminho do Senhor, e dessa forma nunca aceita que o filho também seja. É nessa hora que entra a parte de Jesus, onde Ele fala que aquele que colocar o seu pai e sua mãe antes de mim não terá parte comigo. É nessa hora que temos que escolher a Jesus, porque o meu pai não vai me salvar, minha mãe não vai me salvar. Salvação só em Cristo Jesus. Não há outro que possa me salvar. Mas quando Jesus fala isso, Ele não está dizendo para me faltar com respeito com a minha mãe nem com o meu pai. Eu tenho que sentir amor por eles, gratidão. Afinal de contas, foi eles quem me criaram. Eles passaram penas duras para que eu pudesse chegar onde estou com a vitalidade. É claro, sempre com a permissão de Deus. Mas eles tiveram um papel importante na minha formação moral e muitas vezes também na criação profissional. Portanto, essa é a diferença aqui, meu amado irmão. Mas nós temos que voltar ao sentido principal do nosso versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas e não instituir nenhuma imagem, né, à frente de Deus, diante de Deus. A idolatria é algo que fere muito ao nosso Deus, a sua honra, a sua soberania. E muitas são as pessoas que idolatram sem sequer perceber que estão idolatrando. Observa que Jesus e o mandamento de Deus fala aqui uma série de coisas que não devemos fazer, colocando prioridades nessas coisas. Não somente imagens e esculturas. E muitas coisas nós idolatramos o nosso corpo, nós idolatramos a nossa profissão. Por vezes nós idolatramos o nosso cônjuge, o nosso filho, e muitas vezes até mesmo o nosso bem material. Observe aí que nós deixamos de dar a atenção devida e a atenção que é de direito de Deus para voltar para algo que muitas vezes nem fala e nem respira. É disso que está falando o mandamento de Deus. É claro que há uma ressalva importante nisso, em relação às imagens e esculturas, que é o ponto principal dessa mensagem. Haja vista que desde o começo da humanidade, a tendência do povo é idolatrar e ferir o caráter e a soberania do nosso Deus. Mas aqui Deus alerta de forma enfática no segundo mandamento, que não devemos fazer para nós imagens de criatura alguma semelhante na terra, no céu ou debaixo da terra. Ele visita até a quarta geração e até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, em relação a isso. Muito cuidado mesmo. A idolatria, ela oficializou-se em meados do século VI e VII depois de Cristo, onde houve uma grande demonstração de amor e de carinho pelos mártires. E dessa forma começou-se aí a fabricação de imagens dos mártires, os homens e mulheres que morreram por amor a Cristo, e esses homens foram elevados a nível altíssimo de popularidade, de tal maneira que eles fizeram imagens e escultura desses homens e mulheres, e começou aí a difusão da idolatria
do culto às imagens, muito mais reconhecido como no Antigo Testamento. Mas que nós possamos sempre lembrarmos dos mandamentos do Senhor, principalmente esse que fala que nós não devemos jamais fazer tal prática, né? Imagens. Essas imagens, na grande maioria, eu sei que tem gente que vai assistir o vídeo e vai se sentir ofendida. Acredite em mim, muitas vezes também eu acreditava no efeito de poder de imagens há muito tempo atrás, mas através da leitura da Bíblia e de estudos aprofundados a respeito desse assunto, eu consegui a libertação no tocante a tudo isso. E eu vi que não há nada que possa nos livrar. A única saída que nós temos nessa terra é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos apegar a nada a não ser a Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele para nos livrar. Não há santo que possa fazer nada por nós, apenas o Santíssimo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo. Que nós possamos sempre depositar a nossa confiança, a nossa fé apenas no Senhor, que criou o céu e a terra e que é o único e verdadeiro Deus. Abençoe a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela tua companhia. Que Deus abençoe você e a tua casa. Até o próximo encontro.